gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. Nós estamos nos estúdios do Educa Recife e lembrando que a nossa aula também ficará disponível nos apps do Educa Recife e no nosso canal no YouTube. Como sempre, a nossa aula será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais, tá certo? Hoje a gente começa um tema que na verdade não é tão novo assim, porque a gente já vinha falando sobre notícia e reportagem na semana passada, não sei se vocês lembram. Então, eu, a professora Adriana, a professora Camille também, já falamos um pouco sobre esse gênero textual aqui com vocês na semana passada. E hoje eu vou retomar alguns conceitos e inserir novos, tá certo? Para que vocês se familiarizem com outros aspectos do gênero jornalístico. Então vamos lá, vocês lembram dos principais aspectos da notícia? Não? Então vamos relembrar aqui cada um deles agora. De forma mais amena do que a gente viu na aula passada. Vamos lá. O gênero notícia, ele tem a finalidade de descrever, informar e relatar fatos do dia a dia de forma efêmera. O que isso significa? Significa que é um texto que é vinculado nos jornais e nas revistas, em sites, ou em formato impresso, com a finalidade de dizer o que é que está acontecendo no mundo, de informar os fatos e as opiniões que ocorrem sobre os fatos. De forma efêmera, porque a notícia ela envelhece muito rápido. Hoje acontece uma coisa e essa notícia é espalhada para o mundo todo e amanhã pode ser que aconteça outra coisa tão ou mais importante que ela e aí a notícia já se transforma, já se modifica. Então, ela é efêmera porque ela evapora rapidamente, tá certo? A sua estrutura, caso vocês não se lembrem, consiste em manchete, subtítulo, lead e corpo do texto. Vocês lembram que a manchete é o título da reportagem, é a informação principal. O subtítulo é uma ideia que vem depois da manchete e ele tem a finalidade de trazer alguma informação nova ali para a manchete, para atrair a atenção do leitor, né? Fazer com que ele se prenda no texto e queira ler, afinal, a notícia inteira, tá certo? O lead é aquela primeira partezinha ali da matéria, é o primeiro parágrafo, onde vai apresentar como, a ação, o motivo. Então, todas essas informações estão ali no primeiro parágrafo. E o corpo do texto, que é onde se dá a notícia de fato, tá certo? Então, essa aqui é a estrutura básica do nosso texto jornalístico, da nossa notícia, da nossa reportagem. Continuando, outras características também que nós vimos na aula passada foi que o texto jornalístico ele precisa ser imparcial. O que isso significa, Vivi? Lembra que eu falei na aula passada que o jornalista ele não é uma pessoa isenta de opinião, mas que na hora de escrever os fatos e as notícias, ele não pode imprimir o seu julgamento diante da matéria, diante da reportagem, até porque ele simboliza uma instituição maior, que é o jornal, no qual se vincula a notícia. Então, o texto jornalístico ele costuma ser imparcial, ele não julga se aquilo que aconteceu está certo ou está errado. Mantém-se neutro, ou tenta se manter neutro, para tentar só narrar, descrever, investigar os fatos e dizer para as pessoas da melhor maneira possível. Tá certo? O que mais? O texto jornalístico é também um texto muito objetivo. Ele não é um texto cheio de firulas, ele não é um texto poético que vai tratar do subjetivo. Ele é um texto objetivo, tá certo? Que diz exatamente as coisas como aconteceram. E ele tenta mostrar dados e suas fontes. Ele é um texto, em alguns casos, investigativo. Então, ele vai atrás da informação através de entrevistas, através de recolhimento de dados, de documentos, para montar um dossiê e fazer essa curadoria de informações, para que o público fique antenado e fique ciente do que está acontecendo, mas com provas daquilo que o jornalista está dizendo, tá? Nada do que está ali é um achismo. O que mais? O texto jornalístico, ele não necessariamente, mas muito provavelmente terá imagens, porque ajuda ali o leitor na hora de imaginar, criar no seu imaginário o fato que está ocorrendo. Então, essa foto pode ser uma fotografia, pode ser um desenho, pode ser uma caricatura, pode ser uma charge, qualquer coisa que ajude a fixar a ideia do leitor no texto.
O que mais? A gente utiliza legendas nessas imagens para que elas estejam referenciadas e para que o leitor saiba do que o jornalista, do que a reportagem está falando. A utilização de gráficos e de entrevistas. Lembra? O jornalista pode entrevistar diversas pessoas para colher informações diferentes e com essas entrevistas conseguir produzir um debate. Certo? Vamos continuar. Então, Vivi, você está me dizendo que se o jornalista lida com informação, não é? Se eu tenho uma informação e espalho para todo mundo, então eu sou um jornalista? Não, né? Na verdade, você está fazendo é espalhando fofoca. E fofoca não é notícia, tá certo? Embora muita gente acredite que a fofoca edifica, que ela é boa pra gente, porque se distrai. Isso não é notícia, tá certo? Mas será que é possível transformar uma fofoca em uma notícia? Vamos fazer esse exercício imaginativo, tá certo? Então, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação, que eu vou colocar aqui agora uma historinha para a gente imaginar como seria essa transformação. Temos aí o seu Paulo. O seu Paulo é um senhorzinho muito simpático e o seu Paulo mora numa vila, tá certo? Muito simpática também, dentro de uma historinha. E seu Paulo estava lá passeando pela vizinhança, tranquilo, pacato, mas seu Paulo é um pouquinho fofoqueiro. Então seu Paulo escutou Rita e Maria conversando sobre a falta d'água na vila. Então aí Rita e Maria estão conversando, seu Paulo estava passando, não se deu ao trabalho de falar diretamente com Rita e Maria e escutou a conversa das duas. Continuando. Então seu Paulo escutou essa informação e decidiu contar para todos os vizinhos da vila que ele mora de que ia faltar água. Gente, eu estou sabendo aqui de uma história, a Rita e Maria estavam contando que vai faltar água. Então, o seu Paulo está ali espalhando uma fofoca, não é? Mas será que dessa forma o seu Paulo conseguiria transformar essa fofoca numa notícia? Vamos ver? Será que dá certo? Vamos lá, a quem ele recorreu? O seu Paulo ali estava na dúvida, mas ele queria que a sua fofoca virasse notícia. Então ele decidiu falar com um amigo jornalista. E dessa conversa, seu Paulo acabou recebendo um texto com orientações do seu amigo jornalista sobre o que fazer para tornar aquela fofoca, que na verdade tenha um fundo de informação, em uma notícia, algo que fosse útil ali para a sua comunidade, para a sua vila, já que a falta d'água iria impactar a vida das pessoas que moram na vila. Então, o seu Paulo ia deixar de ser apenas um fofoqueiro para ser um emissor aí e disseminador de fatos, de notícias, tá certo? De forma legal. Então, vamos lá. Depois que seu Paulo conversou com o seu amigo jornalista, que é anônimo aqui, né? A gente poderia chamar ele de João, por exemplo. Vamos chamar o amigo de seu Paulo de João. Então, o João disse para o seu Paulo o que ele precisaria fazer para transformar essa notícia essa fofoca, o mais próximo possível numa notícia, né? Embora o seu Paulo não seja jornalista, ele está ali fazendo um jornalzinho informal na sua vila, na sua comunidade. Mas qual seria o passo a passo? O que é que seu Paulo precisaria fazer? Bom, ele primeiro poderia entrevistar Rita e Maria sobre a falta d'água na vila, coisa que seu Paulo não fez, ele apenas disseminou a fofoca. Então ele poderia ter ido atrás das informações, checado, para ter certeza daquilo que ele está querendo transmitir. O segundo passo, ele poderia falar com o síndico para checar a informação. Afinal, se o síndico não sabe, ninguém mais sabe, não é? Outra coisa que ele poderia fazer, elaborar um informativo, dando os detalhes do fato, o motivo da falta d'água, a data, a hora e quem vai interromper o serviço. Ou seja, se alguém vai interromper o serviço de água, muito provavelmente é uma instituição que está por trás daquela informação. Então, o seu Paulo poderia ter ido até a fonte e checado as informações para poder preencher um informativo e distribuir a todo mundo, né? Sem ser de forma oral, ele poderia fazer isso através de um documento escrito, tá certo? Por último, ele poderia escrever um informativo e distribuir para os vizinhos com base nas informações coletadas. Então, ele agora tem aparato, ele agora tem fontes, ele agora tem justificativa
para disseminar essa ideia que ele está querendo espalhar para a comunidade. Vamos lá, vamos continuar. Em seguida, o seu Paulo precisaria montar um jornal, né? O jornal, eu sei que a gente vê como essa instituição aí bem séria dos meios midiáticos, mas na verdade um jornalzinho ali impessoal de uma comunidade, de uma escola, também pode circular. Então o seu Paulo agora, tendo feito essa coleta de informações, tendo checado as fontes, pode produzir o seu próprio jornalzinho ali da vila. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. O que mais? Agora que ele já teve a ideia, ele já teve a ideia, ele já falou com Maria e com Rita, ele já falou com o síndico, ele já sabe como produzir um texto jornalístico. Então, e ele quer montar o jornal. Então ele precisa agora fazer uma curadoria da informação e da edição. Selecionar o que é que o seu Paulo quer colocar no bendito do texto, tá certo? Ele decide, ele vai ter que colocar informações que são objetivas, por exemplo, a data em que vai faltar água, quem é o responsável pelo corte d'água, quando é que ela volta, o motivo de por que a água vai faltar. Então, essas informações elas precisam estar no texto. Mas outras informações poderiam ser editadas e ficar a crivo do próprio senhor Paulo. Então, ele faz a curadoria das informações, ele seleciona o que é que ele quer escolher para colocar no texto, para que ele fique coeso, harmônico, né? Não seja um monte de informações picadas. O texto precisa fazer sentido no seu todo, precisa estar organizadozinho, bem bonitinho para facilitar a leitura. Vamos continuar. Então, por quê? Porque o texto jornalístico ele conta a história, né? A história de um fato. Então, essa organização é necessária para que a ordem dos acontecimentos fique límpida e clara e objetiva na mente do leitor. De que adianta colocar um monte de informação lá, se eu coloco toda picada, fora de ordem, ele não vai me entender. Outro recurso que também é utilizado no texto jornalístico são as imagens, né, que eu já tinha falado. Então, o senhor Paulo provavelmente vai ter que escolher alguma imagem para colocar ali na sua matéria, na sua notícia popular. E a escolha da imagem é importante por quê, Viviane? Ela é importante porque ela atrai o público ou afasta da notícia, assim como a manchete. Como a gente viu também na aula passada, o recurso linguístico da manchete é importante porque ele pode atrair ou afastar o leitor. Uma manchete muito agressiva, muito impulsiva, pode fazer com que o leitor fique, eita, eu não quero ler uma matéria que vá me deixar mal. Então, uma manchete e uma imagem que provoque a curiosidade do leitor, que diga, olha, vai faltar isso aqui, mas quando, onde, por quê? Leia a matéria para você descobrir. Então, todos esses recursos são muito importantes na hora de fazer um texto de notícia, tá certo? Vamos continuar. E o texto do jornalista, do João, né, que nós apelidamos aqui, que ajudou o seu Paulo a produzir o seu próprio jornalzinho. Ele é um texto injuntivo. Não a notícia, mas o texto que o João escreveu para o seu Paulo. Por quê? Ele diz o que fazer para o seu Paulo. Ele diz passo a passo como o seu Paulo devia se comportar e o que ele devia fazer para que a fofoca ali que edificou o seu Paulo, que ele conseguiu escutar da vizinhança, se tornasse uma notícia. Então, esse texto que o seu João escreveu para o seu Paulo é um texto injuntivo. É uma palavra difícil, né? Mas o significado é bem fácil. O texto injuntivo significa que é um texto que vai dar instruções, vai dizer como fazer, vai lhe dar ali o caminho das pedras, para que você consiga produzir um negócio sozinho, de forma autônoma, tá certo? Então, a gente tem aí os balãozinhos, vou te dizer o que fazer, e o outro responde, diga aí. Então, o texto injuntivo é essa orientação, é dizer como fazer alguma coisa a alguém, tá certo? Vamos continuar. O texto injuntivo, eu estava retomando aqui, eu me adiantei, mas esse é o slide da definição do conceito, é o tipo textual que se caracteriza por fornecer instruções para a realização de uma ação desejada.
Logo, esse texto incita o leitor a realizar algo e sua aplicação é presente em manuais de instruções, em pedidos, em prescrições, em tutoriais também. Então, todas essas plataformas de todos esses tipos de texto, quando você está lá lendo o seu manual de instruções para ligar o seu celular novo, que você não sabe como usar, então, aquele manualzinho tem um texto injuntivo que diz assim, faça desse jeito, aperte esse botão. Então, o texto que o seu Paulo recebeu é muito parecido com isso, tá certo? E os tutoriais também, os tutoriais que a gente assiste na internet, muitas vezes tutoriais de maquiagem, tutoriais de como utilizar eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, tutoriais de como fazer comida. Então, todas essas construções agora em vídeo, que ensinam a fazer alguma coisa, elas partem desse texto injuntivo, embora eles não utilizem o texto escrito, né? Eles estão usando muito a oralidade ali e a imagem para te dizer como fazer. Mas a lógica por trás daquele vídeo, daquele tutorial, é o do texto injuntivo, tá certo? Vamos continuar. Mas Vivi, quais são os exemplos, né? O que é que eu consigo olhar e dizer, olha, isso aqui é um texto injuntivo? Nós temos mensagens religiosas doutrinárias que diga faça desse jeito, siga desse jeito, isso não pode. Isso também é um texto injuntivo. Instruções dos manuais de instruções, dos tutoriais, tá certo? Manuais de uso ou de montagem de aparelhos e outros, como eu já falei, receitas de cozinha e receitas médicas, que eles também têm esse caráter de usar muito o imperativo, né? Pedir que faça alguma coisa ou evite fazer isso. O que mais? Os textos de orientação comportamental. Então, aqueles textos que te ajudam a controlar o seu comportamento, a entender qual é o melhor jeito de atuar diante de alguma situação. Isso também é um texto injuntivo. Vamos continuar. E o que não é aconselhável numa notícia, Vivi? O que é que eu não posso fazer de jeito nenhum quando eu vou tentar transmitir uma notícia ou fazer uma reportagem? Vamos lá. Primeiro, o meu texto ele não pode ser sensacionalista. Sensacionalismo é o nome que se dá para uma certa postura na comunicação em massa, em que os eventos e assuntos das histórias são exibidos de maneira muito exagerada para aumentar a audiência dos telespectadores ou dos leitores. É claro que há muita gente que faz isso também, para angariar audiência, que tem lá o seu público específico. Mas, normalmente, o jornalismo que é feito em material impresso, ou até meio midiático também, evita os termos sensacionalistas, tá certo? Porque a ideia é não ferir e não exagerar o fato ou a notícia e nem a opinião pública. O que mais? O que mais que a gente não pode fazer na hora de criar um texto jornalístico? A imprensa marrom. Então, a imprensa marrom é um termo que a gente pegou emprestado lá dos Estados Unidos, que surgiu lá no século XIX, tá certo? Lá nos Estados Unidos eles chamam de Yellow Press, que significa jornalismo amarelo. A gente pegou esse termo emprestado e adaptou, e aqui a gente chama de imprensa marrom. É chamado de Yellow Press nos Estados Unidos por causa da primeira tirinha que surgiu, chamada The Yellow Kid, que eu acho que eu também já falei para vocês em aulas passadas. Então, os jornais brigavam para utilizar essa tirinha, para poder utilizar, porque ela era muito boa, e aí ficava uma briga amarela entre os jornais. Então, esse comportamento agressivo e de briga ficou conhecido como Yellow Press. E no Brasil, a gente adaptou para a imprensa marrom, tá certo? Então, é essa expressão pejorativa de mau comportamento da imprensa. Continuando, outra coisa que não pode ter ou que não é aconselhável dentro do jornalismo é que você utilize muito achismos. Então, opiniões que são de cunho pessoal, que não refletem necessariamente o fato em si, ou que não refletem a conduta do jornal, ou da sociedade como um todo. Então, falar de um fato de forma pessoal e subjetiva é também uma característica que não convém à notícia e ao texto de reportagem, tá certo? O jornalista ele não está ali necessariamente para imprimir
uma opinião, a não ser que seja um artigo de opinião. Tá certo? É uma teorização fundada no subjetivismo do eu acho que, aplicável a qualquer campo teórico, que é muito mais comum em textos livres, né, em que a gente faz textos literários, por exemplo, o texto poético, em que o eu está muito mais sobressalente, está muito mais expressivo e pode aparecer com mais propriedade do que no texto jornalístico. Então, o jornalista ele faz o oposto do achismo, ele vai atrás da fonte, ele vai atrás do fato, para que as suas impressões não fiquem transparentes e ele possa falar respaldado em dados, em estatísticas, em entrevistas, em fatos coletados. Tá certo? Eu trouxe aqui um trechinho, como não pode faltar literatura na nossa aula, né? Porque senão é um crime. Eu trouxe um trechinho aqui da Reforma pelo Jornal do Machado de Assis e a gente vai fazer aqui uma breve interpretação do que o Machado de Assis diz sobre o texto jornalístico, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler o trechinho de Machado para vocês. A primeira propriedade do jornal é a reprodução amiudada. É o derramamento fácil em todos os membros do corpo social. Assim, o operário que se retira ao lar, fatigado pelo labor cotidiano, vai lá encontrar ao lado do pão do corpo aquele pão do espírito, hóstia social da comunhão pública. A propaganda, assim, é fácil. A discussão do jornal reproduz-se também naquele espírito rude, com a diferença que vai lá achar o terreno preparado. A alma torturada da individualidade ínfima recebe, aceita, absorve sem labor, sem obstáculos aquelas impressões, aquela argumentação de princípios, aquela arguição de fatos. Depois, uma reflexão. Depois, um braço que se ergue, um palácio que se invade, um sistema que cai, um princípio que se levanta, uma reforma que se coroa. Então, a gente tem aí o trechinho de Machado de Assis fazendo reflexões sobre o jornal, sobre o papel do jornal, sobre como o jornal e a notícia chegam ao consumidor, chegam ao leitor e como ele fala dos fatos sociais, de como ele circula. Machado usa uma linguagem bem erudita, né, que pode assustar a primeira vez que você lê o texto dele, mas no fundo ele está tentando dizer ali o impacto que a notícia tem para a sociedade, como ela é importante, como ela faz despertar aquela pessoa que está ali, às vezes inerte, às vezes inóspita ao que está acontecendo, ou seja, sem saber, sem se ligar no que está acontecendo no mundo. E a notícia vai lá e faz com que essa pessoa desperte, acorde para a vida. Então vamos lá, vamos passo a passo agora tentar entender o que é que Machado estava falando com cada trechinho do texto. Quais as características do jornal a que Machado referencia quando ele fala sobre o jornal? Quando ele fala de reprodução amiudada, talvez ele estivesse falando sobre o detalhamento da informação, não é mesmo? Já que a gente precisa esmiuçar a informação e a coleta de dados na hora de escrever o nosso texto jornalístico. E segundo tópico, ele fala em derramamento fácil em todos os membros do corpo social. Então, ele está falando desse alcance, dessa propagação que a notícia tem, essa facilidade em chegar em todo mundo querer consumir esse produto. Então, de alguma forma, a notícia se derrama ali sobre o cunho social, sobre todas as pessoas, tá certo? Ele também fala que a notícia é uma hóstia social da comunhão pública. Mas o que danado ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que a hóstia é, na verdade, um alimento da coletividade, é um pacto social coletivo. Os fatos unem as pessoas, é o que nos faz reconhecermos como seres sociais. Então, é essa coletividade, é esse pacto coletivo que nós exercemos no dia a dia. Continuando, Machado também fala que a alma torturada da individualidade ínfima recebe, aceita, absorve sem labor, sem obstáculo, aquelas impressões, aquela argumentação de princípios, aquela arguição dos fatos. Então, aqui, Machado está falando do indivíduo lá, que está sozinho e que decide ler a notícia. Então, essa individualidade, ela é quebrada na hora da notícia, porque é na hora de ler a reportagem, a notícia, o jornal, em que um indivíduo que está sozinho no seu canto, na sua poltrona, resolve abrir-se para o mundo,
Então, é nesse momento em que ele conhece o que está acontecendo na vida alheia, o argumento alheio, o processo coletivo alheio a si, mas que também o insere. Então, é mais ou menos isso que Machado quis dizer quando ele fala que o indivíduo solitário entra em contato com o fato social, com o outro, tá certo? Vamos para o último slide para falar sobre a interpretação de Machado. Depois de tudo isso, Machado diz que depois de uma reflexão, um braço que se ergue, um palácio que se invade, um sistema que cai, um princípio que se levanta, uma reforma que se coroa. E que, na verdade, Machado está falando que a gente consegue conhecer o mundo pela notícia, acompanhar a história da humanidade. Então, como todas essas informações, como tudo que acontece no mundo, chegaria até mim se não fosse a notícia, se não fosse a reportagem, se não fosse o trabalho do jornalista. Então, é o contato do indivíduo que está quieto, que está no seu cantinho e consegue aí abarcar e abranger seus horizontes, o seu campo de visão, para o que acontece no mundo, tá certo? Então, o texto de Machado é muito rico. É muito bonito também a reflexão que ele faz sobre o trabalho do jornalista, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do trechinho de Machado. E agora é com vocês, agora que vocês já fizeram todo esse percurso aí de conhecimento sobre a notícia, sobre a reportagem, já conhecem o gênero, já sabem como fazer, eu quero deixar aqui uma prerrogativa de atividade, tá certo? Vamos ver qual é? Então, a minha proposta é que você tome as dores de seu Paulo e imagine que você é o jornalista da sua própria rua. Que fofoca aí você escolheria para transformar em texto jornalístico, tá certo? Faça essa reflexão, tente seguir aí os passos que o João falou para o seu Paulo e tente produzir a sua própria versão do seu jornalzinho da sua vila, tá certo? E é isso. E para terminar a aula de hoje, eu trouxe uma citação do Oscar Wilde, que é um escritor. Ele vai falar que o jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique e que todo o resto é publicidade. Então, o jornalismo não é uma coisa pacata, ele acontece também para provocar e para incitar a sociedade a pensar sobre aquilo que está acontecendo que quase ninguém vê. Então, quando ele incomoda, quando ele fala daquilo que quase ninguém quer que ele fale, é que ele se faz mais útil para a sociedade, tá certo? Eu me despeço por aqui, foi ótimo ficar com vocês hoje e a gente se vê na próxima aula. Até mais!